Cida morreu por alguns minutos. Mas, quando abriu os olhos novamente, já não era a mesma pessoa. Há frases que parecem simples, mas carregam o peso de um mistério eterno. Essa é uma delas. Porque morrer e voltar não é apenas um evento físico. É uma ruptura da consciência. É atravessar um limite que a maioria dos seres humanos jamais cruza. E retornar trazendo marcas invisíveis na alma. Naquele instante exato, quando o coração de Cida parou de bater, o tempo deixou de existir. Não havia passado. Não havia futuro. Havia apenas um silêncio profundo. E uma sensação impossível de descrever com palavras humanas. Entre a vida e a morte, algo aconteceu. Algo que nenhum exame, nenhum laudo médico e nenhuma explicação científica consegue alcançar. Porque o que Cida viveu não aconteceu no corpo. Aconteceu no espírito. Enquanto médicos lutavam contra os limites da matéria, algo dentro dela despertava para uma realidade maior. Uma realidade que sempre existiu, mas que raramente percebemos enquanto estamos presos à correria da vida. E talvez você esteja se perguntando agora: o que acontece depois do último suspiro? Existe mesmo algo além? A morte é o fim, ou apenas uma passagem? Essas perguntas acompanham a humanidade desde o início dos tempos. E, ainda assim, continuam sem respostas definitivas. Mas, às vezes, a vida permite que alguém volte para contar. Naquele breve intervalo entre o impacto e o silêncio, Cida atravessou um limite sagrado. Um véu invisível que separa o mundo material do mundo espiritual. E o que ela viu, o que sentiu e o que compreendeu mudaria sua existência para sempre. Porque quando o espírito se desprende do corpo, as máscaras caem, as ilusões se dissolvem, e a verdade se apresenta. Sem filtros, sem desculpas, sem fugas. Não há como enganar a própria consciência. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a vida do espírito é imortal, e que o corpo é apenas um instrumento temporário. Mas compreender isso intelectualmente é muito diferente de vivenciar essa verdade. Cida vivenciou. Ela sentiu o desligamento. Sentiu o peso do corpo ficar para trás. Sentiu-se leve. E, ao mesmo tempo, profundamente desperta. Não era um sonho. Não era uma alucinação. Era mais real do que qualquer coisa que já tivesse experimentado. Enquanto isso, aqui deste lado, pessoas corriam. Vozes se confundiam. Sirene. Chuva. Luzes refletindo no asfalto molhado. Mas para Cida, o mundo havia parado. E talvez o mais assustador não tenha sido a morte em si, mas a clareza que veio com ela. Porque naquele estado, não havia como mentir para si mesma. Toda a vida passou diante de sua consciência. Não como um filme, mas como sentimentos. As palavras que não disse. Os perdões adiados. As mágoas guardadas. As escolhas feitas por medo. As oportunidades de amar que foram desperdiçadas. Não havia julgamento externo. Não havia condenação. Havia apenas verdade. E é exatamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela. Quando afirma que cada espírito é juiz de si mesmo, diante da própria consciência.
Mas então surge outra pergunta inquietante. Se tudo estava tão claro, se o desligamento já havia acontecido, por que Sida voltou? Porque alguns partem definitivamente e outros recebem a chance de retornar? Nada acontece por acaso no universo espiritual. Nenhum segundo é desperdiçado. Nenhuma experiência é aleatória. Se Sida retornou, não foi para simplesmente continuar a mesma vida de antes. Foi porque havia algo maior em jogo. Uma missão interrompida. Laços que ainda precisavam ser curados. Almas que precisariam de consolo através da sua história. Talvez você, que agora escuta essas palavras, também esteja passando por um momento de dor, de perda, ou de questionamentos profundos sobre o sentido da vida. Talvez você já tenha se perguntado: por que certas coisas aconteceram com você? Por que certos sofrimentos pareceram injustos? Ou porque Deus, em alguns momentos, parece silencioso? Mas a história de Sida nos convida a refletir. E se o silêncio de Deus não for ausência, mas preparação? E se aquilo que chamamos de tragédia for, na verdade, um portal de despertar? O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que Deus não impõe fardos além das forças de cada espírito. E que, mesmo nas maiores dores, existe um propósito oculto de crescimento e amor. Sida não voltou para provar nada a ninguém. Ela voltou porque precisava compreender algo. E porque outros, através dela, precisariam lembrar que a vida não termina no túmulo. Essa não é apenas uma história sobre um acidente de carro. É um chamado à consciência. É um lembrete espiritual. É um sussurro do plano maior dizendo: a vida continua. Nada se perde. O amor de Deus nunca se interrompe. Mesmo quando o coração para de bater. E nos próximos momentos, você vai conhecer a vida de Sida antes do acidente. Os sinais que antecederam aquele dia. E os detalhes profundos da experiência que ela viveu. Do outro lado do véu. Prepare o coração. Porque essa história não é apenas para ser ouvida. Ela é para ser sentida. Sida levava uma vida simples. Daquelas que quase não chamam atenção, mas que sustentam o mundo em silêncio. Morava em uma cidade pequena do interior, onde o tempo parecia correr mais devagar. E as pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome. As manhãs começavam cedo. Não por escolha, mas por necessidade. Antes mesmo do sol surgir no horizonte, Sida já estava de pé. O despertador tocava baixo, para não acordar a casa inteira. E ela se levantava com cuidado, como quem já aprendeu a respeitar o cansaço do próprio corpo. A cozinha simples era o primeiro cenário do dia. O cheiro do café se espalhava lentamente, misturando-se ao som da água fervendo e ao ranger discreto do fogão antigo. Enquanto organizava a mesa, Sida olhava pela janela e observava o céu ainda rosado, como se aquele breve instante fosse o único momento realmente só seu. Ela não reclamava da vida, não porque fosse fácil, mas porque havia aprendido a aceitar. Era mãe dedicada, daquelas que colocam as próprias vontades sempre depois. Primeiro os filhos, depois a casa, depois o trabalho. E, se sobrasse tempo, ela mesma. Quantas pessoas que nos ouvem agora não vivem exatamente assim? Sida representava milhões de mulheres invisíveis,
que sustentam lares, emocionalmente e espiritualmente, sem jamais receberem reconhecimento. Ela acreditava que amar era servir. E servia sem medir esforços. O trabalho não era leve. Os dias eram longos. E o dinheiro, quase sempre contado. Mas havia dignidade em cada gesto seu. Havia honestidade. Havia cuidado. Mesmo cansada, Cida encontrava forças para sorrir. Um sorriso discreto. Não exuberante, mas verdadeiro. A fé fazia parte da sua rotina. Do mesmo jeito que o café da manhã. Não era uma fé barulhenta, nem cheia de palavras bonitas. Era uma fé silenciosa, interior. Daquelas que se manifestam em pensamentos. Em pequenas orações feitas enquanto se lava a louça. Ou enquanto se caminha sozinha pela rua. Cida não pedia muito a Deus. Na verdade, pedia quase nada. Seu pedido mais frequente era simples. Que eu tenha forças para continuar. Ela acreditava profundamente. Que nada acontecia sem motivo. Mesmo quando não entendia. Mesmo quando doía. Em silêncio, repetia para si mesma aquilo que havia aprendido ao longo da vida. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo quando o coração não compreende os caminhos. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que Deus não impõe fardos superiores às forças daquele que os carrega. E Cida acreditava nisso. Com uma confiança quase ingênua. Ela não imaginava que essa certeza seria colocada à prova. De forma tão intensa. Havia dias em que o peso era maior. Dias em que o corpo pedia descanso. Mas a vida exigia continuidade. Mesmo assim, ela seguia. Cida não se via como alguém especial. Nunca se perguntou sobre missão espiritual. Sobre destino maior. Ou sobre o verdadeiro sentido da vida. Para ela, viver era sobreviver com dignidade. Amar quem estava por perto. Fazer o melhor possível com o que tinha. E talvez seja exatamente por isso que sua história seja tão poderosa. Porque ela poderia ser você. Ou alguém que você ama. Quantas vezes você também já acordou cansado? Já sentiu que estava apenas repetindo os dias? Já teve a sensação de que a vida se resumia a pagar contas, cumprir obrigações e seguir em frente? Cida sentia isso. Mas não deixava que o amargor tomasse conta do coração. Ela confiava. Confiava que, de alguma forma, tudo faria sentido no tempo certo. O que ela não sabia é que o cenário tranquilo daquela cidade, as manhãs silenciosas, a rotina previsível, estavam prestes a ser interrompidos. Porque, muitas vezes, a vida não avisa quando vai mudar tudo. Não há sinais claros. Não há alertas. Há apenas um dia comum. Um café preparado como sempre. Uma saída de casa como tantas outras. E é exatamente isso que torna certos acontecimentos ainda mais impactantes. Cida não saiu de casa naquele dia, imaginando que algo extraordinário iria acontecer. Não houve pressentimento. Não houve medo. Ela seguiu sua rotina. Como sempre. Talvez você também esteja vivendo um momento aparentemente comum agora. Um dia igual a tantos outros. Mas o mundo espiritual trabalha em silêncio. E, muitas vezes,
As maiores transformações começam nos dias mais simples. O Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra que o progresso do espírito não acontece apenas nos grandes eventos, mas principalmente nas pequenas escolhas diárias. Cida vinha fazendo essas escolhas há anos, sem perceber que estava se preparando para algo muito maior. Cada gesto de paciência, cada renúncia, cada ato de amor silencioso, nada disso foi esquecido. No plano espiritual, nenhuma lágrima é inútil, nenhum esforço é em vão. E é justamente quando acreditamos que estamos apenas sobrevivendo que, na verdade, estamos sendo moldados. Cida ainda não sabia, mas sua fé simples, sua vida discreta e sua resistência silenciosa seriam fundamentais para enfrentar o que estava por vir. Porque a prova que se aproximava não seria apenas física, seria espiritual, profunda, transformadora. E quando o destino decidiu agir, não foi de forma suave. Foi repentino, intenso, irreversível. No próximo momento dessa história, você vai conhecer os primeiros sinais de que algo não estava bem. O dia que começou como qualquer outro. E o instante em que a rotina de Cida foi interrompida de forma brutal. Prepare o coração. Porque quando a vida decide nos testar, ela não escolhe hora. E não pede permissão. Naquela tarde, o céu estava carregado. Não era apenas um dia nublado. Era um daqueles céus pesados, baixos. Como se o horizonte estivesse mais próximo da terra do que o normal. Nuvens densas se acumulavam lentamente, encobrindo o azul e mergulhando a estrada em um tom acinzentado, quase melancólico. O vento soprava irregular, trazendo uma sensação difícil de explicar. Não era medo. Era um pressentimento sutil. Daqueles que só percebemos depois que tudo já aconteceu. Cida dirigia sozinha. O carro seguia em velocidade moderada. Os pneus cortando o asfalto ainda seco. Enquanto o rádio tocava baixo. Quase como um fundo distante para os pensamentos que iam e vinham. Ela pensava na vida. Nos compromissos do dia seguinte. Em pequenas preocupações comuns. Nada extraordinário. Seu coração estava tranquilo. Não havia ansiedade. Não havia pressa. Era apenas mais um trajeto conhecido. Uma estrada já percorrida tantas vezes, que nem exigia atenção consciente. E talvez seja exatamente isso que torne aquele instante tão perturbador. Porque a vida não avisa. Quando está prestes a mudar tudo. Em um trecho mais estreito da estrada, uma curva se aproximava. Cida reduziu levemente a velocidade, como fazia sempre. Foi então que aconteceu. Do outro lado, um carro surgiu repentinamente. Rápido demais. Próximo demais. Houve apenas um segundo de consciência. Um segundo em que o cérebro tenta entender o impossível. Um segundo em que o corpo reage antes do pensamento. E então, o impacto. Um som seco. Brutal. Metal contra metal. O estalo violento dos vidros se quebrando. O corpo sendo lançado para frente. O mundo girando sem qualquer controle. Não houve grito. Não houve tempo. Tudo aconteceu em frações de segundo. E então,
O silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio absoluto. Como se o som tivesse sido desligado do universo. Cida não sentia dor. Não sentia o corpo. Não sentia o peso das pernas. Nem o aperto do cinto. Nem o contato com o banco. Ela não ouvia nada. Era como se tivesse sido arrancada da realidade. Em um único movimento. Mas o mais estranho de tudo é que ela não estava inconsciente. Ela percebia. Percebia com uma lucidez que jamais havia experimentado antes. Cida sentiu-se leve. Livre. Como se algo tivesse sido retirado de cima dela. E, de repente, ela se viu fora do próprio corpo. Observava a cena de cima. Como quem assiste a um filme que não parece real. Viu seu carro amassado. Viu a porta retorcida. Viu seu corpo imóvel no banco do motorista. E sentiu um choque profundo. Sou eu ali? Pessoas começaram a se aproximar. Alguém parou o carro. Outro começou a ligar para o socorro. As vozes chegavam até ela. Como ecos distantes. Desconectados do ambiente. Ela não responde. Acho que não está respirando. Não sinto o pulso. Cida tentou falar. Tentou dizer que estava ali. Tentou pedir ajuda. Tentou gritar. Mas nada acontecia. Nenhum som saía. Nenhum movimento era possível. Era como estar presa em um espaço invisível. Observando tudo. Sem conseguir interferir em nada. Nesse momento, uma sensação profunda de angústia tomou seu espírito. Não era dor física. Era medo. Um medo primitivo. Instintivo. Que não vinha do corpo. Mas da consciência. Eu morri. É assim que tudo termina? A ideia era assustadora. Não pelo fim da vida material, mas pelo desconhecido. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que a vida do Espírito é a verdadeira vida. Mas até compreendermos isso, o desapego dói. Cida sentiu esse desapego. Sentiu o laço invisível se romper. Sentiu-se separada de tudo o que conhecia. A casa. Os filhos. A rotina. As pequenas certezas. Tudo parecia distante. Como se estivesse do outro lado de um vidro grosso. Ela tentou se lembrar de Deus. Tentou se agarrar à fé que sempre a acompanhou. Mas naquele instante, a fé não vinha como palavras. Vinha como sensação. Uma mistura de confusão e entrega. O tempo parecia não existir. Não havia segundos. Não havia minutos. Era apenas aquele estado suspenso. Entre dois mundos. Cida percebeu algo ainda mais perturbador. Ela não estava sozinha. Havia uma presença. Sutil. Difícil de definir. Não era visível. Mas era perceptível. Uma presença que não causava medo. Mas despertava respeito. Ela sentiu-se observada. Não com julgamento. Mas com conhecimento profundo. Como se tudo o que ela foi. E tudo o que ela sentiu. Estivesse completamente exposto. Nesse instante. Memórias começaram a surgir. Não como imagens organizadas. Mas como sentimentos. Momentos de alegria. Momentos de culpa. Palavras ditas e não ditas. Gestos de amor. Atos de impaciência. Tudo vinha à tona.
Não havia acusação. Não havia condenação. Havia apenas consciência. O Evangelho nos ensina que cada espírito é juiz de si mesmo, diante da própria consciência. Cida estava vivendo isso. E talvez você, que escuta essa história agora, já tenha sentido algo parecido em menor escala. Aquela sensação de arrependimento súbito. Ou aquele instante em que uma lembrança antiga retorna com força inesperada. Imagine isso multiplicado por 1000. Era intenso. Era profundo. Era impossível fugir. Cida começou a se perguntar se aquele era o início de algo definitivo. Se aquele estado era o seu novo lar. Mas, no fundo do espírito, algo ainda pulsava. Uma ligação. Um fio invisível. E enquanto médicos lutavam para reverter o quadro, enquanto sirenes se aproximavam, enquanto a chuva começava a cair sobre o asfalto, Cida permanecia ali, entre dois mundos, sem saber se voltaria, sem saber se deveria voltar. E é exatamente nesse ponto da história que tudo se intensifica. Porque o que Cida viveria a seguir não apenas responderia às suas perguntas, mas mudaria sua compreensão sobre a vida, sobre a morte e sobre o verdadeiro propósito da existência. No próximo momento, você vai acompanhar o instante mais profundo dessa travessia, quando a consciência ultrapassa definitivamente os limites do corpo e encontra uma verdade que poucos têm a chance de conhecer. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas emocionante, é transformador. De repente, a cena da estrada começou a se dissolver. Não foi brusco. Não foi assustador. Foi como se o mundo físico estivesse lentamente perdendo a consistência. Como uma imagem que se desfaz na água. Os sons desapareceram por completo. As vozes humanas tornaram-se ecos distantes, até sumirem de vez. Cida sentiu-se envolvida por uma luz suave. Não era uma luz que feria os olhos. Não havia brilho intenso. Era uma luminosidade viva, quase consciente. Uma luz que acolhia. E junto com ela veio uma paz profunda, diferente de qualquer tranquilidade que Cida já tivesse sentido na terra. Não era alívio do corpo, porque o corpo já não importava. Era paz da alma. Uma sensação de pertencimento. Como se finalmente estivesse no lugar certo. Toda angústia cessou. Todo medo se dissolveu. Ela não caminhava. Não flutuava. Não era conduzida da forma como conhecemos aqui. Ela simplesmente era levada. O ambiente ao seu redor não tinha paredes, nem teto, nem chão. Ainda assim, era mais real do que qualquer lugar físico que já havia conhecido. Não havia sombras. Não havia peso. Não havia limites. Era como se aquele espaço fosse feito de consciência, e não de matéria. Ali, o tempo não existia da mesma forma. Não havia antes ou depois. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, de maneira perfeita e ordenada. E então, as memórias começaram a surgir. Não como cenas organizadas. Não como um filme cronológico. Eram sentimentos. Sensações profundas que emergiam diretamente da consciência. Cida revivia momentos da vida. Não pelo que aconteceu externamente, mas pelo que causou internamente.
O amor que sentiu. A dor que causou sem perceber. Os gestos de carinho que deixaram marcas eternas. E as palavras que nunca foram ditas. Ela sentiu vergonha. Mas não era culpa. Não era condenação. Era uma vergonha suave. Quase amorosa. Vergonha por perceber. Quantas oportunidades simples havia deixado passar. O tempo em que poderia ter abraçado mais. Perdoado antes. Confiado melhor. Não eram grandes erros. Eram pequenas ausências. Pequenas escolhas feitas por medo. Por cansaço. Por achar que sempre haveria amanhã. E naquele estado de lucidez absoluta, Cida compreendeu algo essencial. Nada passa despercebido à consciência. Tudo fica registrado. Não como punição, mas como aprendizado. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que o espírito carrega consigo as marcas das próprias escolhas. E Cida estava vivendo isso com uma clareza impossível de ser ignorada. Nesse momento, uma presença amorosa aproximou-se. Não havia forma definida. Não havia rosto. Não havia palavras audíveis. Ainda assim, a comunicação era perfeita. Ela sentia. Sentia-se conhecida por completo. Sentia-se aceita. Sentia-se amada. Sem reservas. Não havia julgamento. Não havia cobrança. Havia convite. Um convite silencioso à reflexão. E então, uma verdade se apresentou com força absoluta em sua consciência. Fora da caridade não há salvação. Não como uma frase decorada. Não como conceito religioso. Mas como essência. Cida compreendeu que a caridade não se limita a gestos grandiosos, nem a ações visíveis. Caridade é presença. É intenção. É amor colocado em prática. Mesmo quando ninguém está olhando. Ela percebeu que cada ato de paciência, cada gesto de compreensão, cada renúncia silenciosa, tinha um peso imenso no equilíbrio espiritual. E também percebeu que toda falta de amor gera consequências internas. Não como castigo, mas como convite ao reajuste. Naquele instante, Cida entendeu algo que jamais havia compreendido em vida. O sentido da existência não está no que acumulamos, mas no quanto conseguimos amar. Essa compreensão foi profunda, transformadora. E, pela primeira vez, Cida não se sentiu pequena diante da vida. Sentiu-se parte de algo maior. Ela compreendeu que sua experiência não era um fim. Não era uma despedida definitiva. Era um chamado. Um chamado à consciência desperta. Um chamado ao compromisso com o amor. Um chamado à continuidade da jornada. Mas ainda havia uma pergunta suspensa no ar. Ela ficaria ali? Ou voltaria? O silêncio daquele ambiente espiritual não era vazio. Era cheio de significado. Cida sentiu que uma escolha estava sendo apresentada. Não de forma verbal, mas intuitiva. E junto com essa percepção, vieram imagens. Laços que ainda precisavam ser fortalecidos. Pessoas que ainda precisariam dela. Dores que ainda poderiam ser curadas. Através do amor, ela compreendeu que sua passagem pela terra ainda não havia se encerrado. E naquele instante, algo dentro dela se moveu.
Uma mistura de gratidão, responsabilidade e entrega. Ela entendeu que, se voltasse, não poderia viver da mesma forma. A experiência da morte não foi para assustá-la, mas para despertá-la. Porque quem atravessa o limiar da vida e retorna, não volta igual. Volta consciente. Volta comprometido. Volta transformado. E talvez seja exatamente por isso que essa história toca tão profundamente. Porque, em algum nível, todos nós também estamos sendo chamados. Chamados a amar mais. Chamados a perdoar antes. Chamados a compreender que a vida não termina no último suspiro. No próximo momento dessa história, você vai descobrir o que fez Cida retornar. Como foi o impacto desse retorno no corpo e na alma? E qual missão se revelou a partir dessa experiência espiritual? Se você está sentindo algo diferente agora, se o seu coração está mais atento, não ignore isso. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E compartilhe essa história. Porque talvez o plano espiritual tenha permitido que você chegasse até aqui. Não por acaso. A vida continua. O amor nunca morre. A presença espiritual mostrou-lhe algo surpreendente. Não foi uma visão comum, nem imagens soltas como sonhos confusos. Foi uma compreensão profunda, direta na consciência. Cida percebeu que sua jornada ainda não estava completa. Havia laços que permaneciam abertos. Corações que ainda precisariam de consolo. Palavras que ficaram presas na garganta. Por medo, por orgulho ou por simples falta de tempo. Ela viu rostos conhecidos. Sentiu emoções que ainda não haviam sido curadas. Percebeu que sua presença na Terra ainda era necessária. Não como heroína. Não como alguém especial. Mas como instrumento. Instrumento de amor. De reconciliação. De aprendizado. Ela entendeu que ninguém retorna por acaso. Quando um espírito recebe a oportunidade de voltar, há sempre um propósito maior envolvido. E então, dentro do próprio espírito, sem som, sem voz humana, mas com clareza absoluta, ela ouviu. Ainda não é a sua hora. A frase não veio como ordem. Veio como verdade. E no mesmo instante, algo mudou. A paz profunda começou a se afastar. A leveza deu lugar a uma sensação estranha, desconhecida naquele estado. Era como ser puxada para trás. Uma força intensa a envolveu. Não agressiva, mas firme. Como se mãos invisíveis a conduzissem de volta ao mundo que havia deixado. Então veio o impacto. Dor. Peso. Ar. A consciência começou a se comprimir. Como se estivesse sendo colocada novamente dentro de um limite estreito. O corpo, que antes parecia inexistente, voltou a ser sentido. Pesado. Frágil. Dolorido. Cida sentiu o ar invadir os pulmões. De forma brusca. Ardendo. A luz suave foi substituída por clarões intensos. E então, ela abriu os olhos. O ambiente era estranho. Frio. Cheio de sons. Máquinas apitando. Passos apressados. Vozes aflitas. Ela estava em um hospital.
A respiração vinha forçada, irregular. Cada inspiração parecia um esforço enorme. As pálpebras pesavam. O corpo não respondia como antes. Mas ela estava ali. Viva. Ela voltou. Tem pulso. As vozes ecoavam ao redor, misturadas com ordens rápidas. Comandos médicos. Expressões de surpresa. Os profissionais se entreolhavam. Algo não fazia sentido. Minutos antes, o quadro era irreversível. Os sinais vitais haviam cessado. O corpo não reagia. E agora? Ela respirava. Cida não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Sua mente ainda transitava entre dois mundos. Fragmentos da experiência espiritual misturavam-se à realidade física. A paz profunda ainda ecoava dentro dela, como um perfume que permanece, mesmo depois que a flor já não está ali. Os médicos não encontravam explicação. Protocolos haviam sido seguidos. Os limites da ciência tinham sido alcançados. Mas, diante deles, havia um corpo que contrariava todas as probabilidades. Cida havia retornado. E junto com ela, voltou algo ainda mais poderoso. Uma certeza absoluta. A morte não existe. A vida continua. Essa compreensão não vinha da fé. Não vinha de crença. Vinha da experiência. E experiências assim não podem ser apagadas. Durante os dias seguintes, o corpo se recuperava lentamente. Havia dores. Havia limitações. Havia cansaço extremo. Mas o espírito estava desperto. Cida percebia o mundo de forma diferente. As cores pareciam mais vivas. Os sons mais intensos. Os rostos carregavam histórias que antes passavam despercebidas. Ela sentia compaixão com mais facilidade. Paciência com mais profundidade. Amor com mais urgência. Porque agora ela sabia. O tempo é precioso. E a vida é oportunidade. Ela lembrava da frase que havia ouvido do outro lado, como um chamado constante. Ainda não é a sua hora. Isso significava responsabilidade. Se não era a hora de partir, era a hora de viver diferente. Cida começou a se perguntar: para que eu voltei? Quem eu preciso alcançar? O que ainda preciso aprender? Essas perguntas ecoavam como sementes sendo plantadas. E talvez você, que escuta essa história agora, também esteja sentindo algo semelhante. Talvez já tenha passado por uma situação limite. Um quase. Um susto. Uma perda que o fez repensar tudo. Momentos assim não acontecem por acaso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que o espírito progride através das provas. E que, muitas vezes, o retorno à vida material é uma oportunidade de reajuste. Cida recebeu essa oportunidade. E o que ela faria com ela seria revelado aos poucos. Porque voltar do limiar da morte não significa que tudo se resolve. Significa que tudo começa. No próximo momento dessa história, você vai descobrir como a vida de Cida foi transformada após o retorno. Quais mudanças profundas aconteceram em seu comportamento. E de que forma sua experiência passou a impactar a vida de outras pessoas.
Prepare-se. Porque o verdadeiro milagre não foi Cida ter voltado. Foi como ela decidiu viver depois disso. A recuperação foi lenta. O corpo de Cida estava machucado, frágil, limitado. Havia dores que não apareciam nos exames. Cansaços que não se explicavam apenas pelo acidente. Mas, enquanto o corpo reaprendia a existir, o espírito estava desperto como nunca. Desde os primeiros dias no hospital, algo estava diferente. O olhar de Cida já não carregava pressa. Havia uma profundidade silenciosa em seus olhos. Como quem viu algo grande demais para ser colocado em palavras. Ela nunca mais foi a mesma. Não porque voltou com poderes. Ou com respostas absolutas sobre a vida e a morte. Mas porque voltou com consciência. Consciência do tempo. Consciência do valor de cada encontro. Consciência de que nada é pequeno quando se ama de verdade. Coisas simples passaram a ter outro significado. O nascer do sol, que antes era apenas o início de mais um dia cansativo, tornou-se um presente. O cheiro do café. O barulho da casa acordando. O som da própria respiração. Cada amanhecer passou a ser vivido como oportunidade. Não como obrigação. Cida passou a valorizar cada gesto simples. Cada abraço dado sem pressa. Cada palavra dita com presença. Ela aprendeu que estar vivo não é apenas existir. É perceber. Mágoas antigas, guardadas por anos, começaram a perder força. Algumas pessoas foram procuradas. Outras foram perdoadas em silêncio. Dentro do coração. Não porque o outro merecia. Mas porque ela já não queria carregar pesos desnecessários. A espiritualidade deixou de ser algo distante. Deixou de ser apenas fé silenciosa. E passou a ser vivência diária. Cida começou a orar de forma diferente. Não para pedir. Mas para agradecer. Agradecer por ter voltado. Agradecer por ter compreendido. Agradecer até pela dor. Porque agora sabia que ela tinha um sentido. Pouco a pouco, pessoas começaram a perceber a mudança. Amigos diziam que ela estava mais calma. Familiares sentiam que havia algo novo em sua presença. Uma paz que não dependia das circunstâncias. E, naturalmente, as perguntas começaram a surgir. O que você sentiu? Você viu alguma coisa? A morte existe mesmo? Cida falava com cuidado. Com respeito. Com amor. Nunca para convencer. Nunca para impor verdades. Ela compreendeu que experiências espirituais não são para serem usadas como prova, mas como consolo. Falava apenas o necessário. O suficiente para aliviar dores. O suficiente para reacender esperança. Porque ela havia aprendido algo essencial. A dor não vem para punir. Vem para acordar. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que as provas da vida são instrumentos de progresso para o espírito. E agora, isso não era apenas uma frase bonita para Cida. Era uma verdade vivida. Ela entendeu que, muitas vezes, Deus permite que o chão se quebre, para que possamos enxergar o céu. Que certas experiências só acontecem quando somos retirados da zona de conforto e colocados diante do essencial. Cida voltou da morte para viver de verdade. Viver com presença. Viver com propósito. Viver com amor. E sua história nos lembra que nenhum sofrimento é em vão quando escolhemos crescer com ele.
Talvez você, que está ouvindo essa história agora, também esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja cansado, machucado por dentro, questionando o sentido de tudo. Mas a história de Cida nos sussurra algo importante. Nada acontece fora do cuidado divino. Mesmo quando não entendemos. Mesmo quando dói. Mesmo quando parece injusto. A vida continua. E sempre nos oferece novas chances. O verdadeiro milagre não é voltar da morte. É acordar para a vida. Antes que seja tarde demais. Agora, eu quero te convidar a refletir de forma simples e sincera. O que essa história despertou em você? Esperança? Consolo? Uma pergunta que você nunca teve coragem de fazer? Você acredita que a vida continua após a morte? Ou sente que ainda está em busca dessa resposta? Se hoje fosse uma nova chance para você, o que faria diferente a partir de agora? Escreva nos comentários. Sua resposta pode tocar alguém que está lendo em silêncio. E precisa exatamente dessas palavras. E me conta também. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? É sempre especial saber até onde essas histórias estão chegando. Se essa história tocou o seu coração, não ignore esse sentimento. Talvez o plano espiritual tenha permitido que você a ouvisse. Porque alguém próximo de você, ou até você mesmo, precisa de esperança nesse momento. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias espíritas emocionantes, que confortam a alma e fortalecem a fé. E compartilhe esse vídeo com quem você ama. A vida continua. O amor nunca morre.